Bom momento, nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais um encontro, mais uma aula de história. Nós vamos aí, então agora falar hoje sobre o Sérgio Buarque de Holanda, tá? A gente vem aí falando de alguns pensadores brasileiros da era Vargas, né, tentando aí explicar o Brasil a partir desses pensadores. No nosso último encontro, nós falamos sobre Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Claro que é só uma visão bastante superficial, a gente não vai se aprofundar, porque aqui também não tem nenhum historiador, sociólogo, antropólogo, para a gente poder aprofundar muito. Eu não estou querendo formar, né, historiadores, isso vocês vão saber se vocês vão querer ser lá no futuro. Mas a gente precisa saber que essas pessoas existiram, que esses estudos existem, e para sempre seguir naquele meme, né, o brasileiro não precisa ser estudado, o brasileiro precisa estudar, ok? E aí a gente vai falar aqui então sobre Sérgio Buarque de Holanda e vamos falar também sobre o livro dele, Raízes do Brasil. Tá? Então vamos lá? Quem foi o Sérgio Buarque de Holanda? Né? Ele vai nascer em São Paulo no ano de 1902, vai estudar em escolas confessionais, como escolas ligadas à Igreja Católica, vai participar ali do movimento modernista de 1922 e vai se formar bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, que é a atual UFRJ. Tá? Ele vai trabalhar como correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha entre os anos de 29 e 31. Então ele vai pegar aquela crise econômica de 29 e vai observar ali o surgimento do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, que é o Partido Nazista. Em 36, ele vai produzir, né, vai publicar o livro Raízes do Brasil, que a gente vai dar uma olhada mais de perto hoje. Ele vai ocupar vários cargos em museus, escolas e universidades em todo o país. E ele vai ser bastante premiado pelos seus escritos. Tá? Falando um pouco, então, da vida política do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai ser praticamente uma antítese, né? Um antagonista aí do último cara que a gente viu, que foi o Gilberto Freire. Por quê? Porque o Sérgio Buarque de Holanda ele vai ser perseguido pelo regime militar, tá? Ele vai encerrar sua carreira docente exatamente durante o regime militar por ser perseguido. Ele vai participar na década de 80 ali da fundação do Partido dos Trabalhadores, do PT, e além da herança intelectual de todos os escritos que ele deixou, de todas as análises que ele fez do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda é pai do Chico Buarque de Holanda, que é um grande compositor e músico brasileiro. Além do Chico, tem outros filhos do Sérgio Buarque. A Miúcha, por exemplo, também é uma cantora brasileira. Então, os filhos aí do Sérgio Buarque, vários deles se tornou aí músicos e artistas. Inclusive, né, curiosidades, o Aurélio, o dicionário, tá, é irmão do Sérgio. Tá? Se vocês olharem o nome direitinho do dicionário Aurélio, é Aurélio Buarque de Holanda, que é filho aí, é irmão aí do Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Vamos seguir? Falar um pouco então do Raízes do Brasil, que é a obra que nos interessa nesse momento. Então, como eu disse para vocês, esse livro Raízes do Brasil vai ser um livro publicado em 1936. Ele é um livro de história, tá? Então é um livro que vai trazer uma interpretação da sociedade brasileira a partir do olhar historiográfico. Ele vai analisar muito, então, esse legado da colonização portuguesa, de como nós somos frutos aí desse legado dessa colonização portuguesa. Ele vai falar muito do espírito empreendedor português, desse espírito aventureiro, e de como esse espírito português aventureiro vai fazer parte da nossa construção cultural e até mesmo, às vezes, psicológica. Ele vai traçar algumas características gerais da população brasileira. Tá? Então, ele vai falar ali muito sobre o homem cordial, de como esse homem é privilegiado. Ele vai falar muito dessa questão do apadrinhamento, dessa questão do diminutivo das palavras em português, que é uma forma de você demonstrar carinho ou proximidade, né?
Então, ai, queridinho, comidinha, cafezinho, né? Todos esses inhos nesse diminutivo vai representar exatamente uma forma de você se aproximar das pessoas, né? E o mais interessante para a gente trazer aqui é o comparativo das colonizações. Ele traz lá uma figura do ladrilhador, que é o colonizador espanhol, que vai fazer as cidades aqui na colônia espanhola, na América do Sul principalmente, umas cidades planejadas. Então, é como se ele traçasse ali, como se estivesse colocando ladrilhos ou azulejos, né, assentando tudo bonitinho. E ele faz esse comparativo com a colonização portuguesa no Brasil, que é mais parecido com o semeador, que jogava as sementes e onde caísse uma semente brotava. Não tem nada de planejado na colonização portuguesa. Então ele vai fazer esse comparativo das colonizações, uma bastante planejada, que é a colonização espanhola, e a que não tem planejamento nenhum, que é a colonização portuguesa. Tá? Então ele vai traçando essas comparações aí dos modelos coloniais para exatamente mostrar, ou pelo menos tentar demonstrar, essa construção da sociedade brasileira a partir desses valores da colonização portuguesa. Quais são as críticas que se fazem aí a essa obra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda? Principalmente da generalização. Né? A gente tem um país continental muito grande e, obviamente, que a gente não pode explicar a sociedade brasileira, principalmente a sociedade da década de 30, apenas pelo olhar da colonização portuguesa. Você abandona aí a contribuição indígena, a contribuição dos africanos que vieram para cá e até mesmo de outras nações europeias. Tá? Então, acaba-se, na obra Raízes do Brasil, né, se generalizando muito a sociedade brasileira como se ela fosse uma coisa unitária e que a gente tivesse herdado tudo da colonização portuguesa, quando isso a gente sabe que não é verdade. Outra crítica que se faz, ou pelo menos você pode fazer uma análise mais aprofundada sobre o homem cordial, é essa questão da nossa proximidade, ou da nossa, digamos assim, intimidade excessiva, está muito ligado a um traço violento da sociedade brasileira. Porque a gente só tem coragem, né, de tomar certas liberdades, ou pelo menos ser mais violento com aquelas pessoas que são mais próximas. Com aquelas pessoas que a gente não tem tanta intimidade, a gente tem um pé atrás, até mesmo se relacionar, né? Então, por isso que a gente pode pensar que a violência doméstica, a violência sexual está muito colocado dentro dos lares, onde tem mais intimidade, tá? Então você vai ter esse traço da cordialidade ligado à violência que o Sérgio Buarque de Holanda ignora. Ele não fala dessa violência ligada a essa cordialidade na análise que ele faz lá sobre o homem cordial, tá? Algumas críticas que se fazem muito ao texto Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, é a visão culturalista, como se todos os aspectos culturais explicassem as questões no Brasil. Então, ele vai abrir mão de analisar a política, ele vai abrir mão de analisar a economia para se debruçar apenas sobre a cultura. Então, uma crítica que se faz ao livro Raízes do Brasil é essa visão extremamente culturalista, como se a cultura explicasse tudo. Quando a gente vai aí perceber que no Brasil você vai ter colocado um conflito de classes, tá? Então, a disputa lá entre o senhor feudal ou os escravocratas e os escravos, né? Enfim, vai ter uma série de disputas colocadas que essa visão cultural vai acabar ignorando. Por isso que o nosso próximo escritor racionalizado, que é o Caio Prado Júnior, ele vai trazer uma visão inovadora sobre essa questão da análise de que o Brasil está sendo construído nesse momento. Tá? Então, para a gente poder entender melhor as ligações entre o que a gente já viu, que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, é interessante que a gente assista as 3 aulas quase que juntas. Tá? Mas como a gente não quer ficar muito cansativo, eu vou encerrar o nosso encontro por aqui. Tá? A gente se encontra na quinta-feira. Eu vou dar uma aula especial para vocês sobre a década de 30. E aí a gente volta com o vídeo do Caio Prado Júnior na próxima semana. Beleza? Galera, um grande abraço, fiquem bem e a gente se encontra então na quinta-feira. Beijão e até lá!